Os novos tempos vêm para todos e também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra. Olá, está no ar nosso segundo episódio Mulheres no Agronegócio. Eu sou Luli Barbeiro e estou aqui conduzindo com vocês esse podcast. Serão 4 episódios com assuntos em evidência no mundo do agronegócio brasileiro. E, é claro, em nosso estado, região e no nosso país. E no episódio de hoje, o tema é Automação e Agricultura de Precisão 4.0. E recebemos aqui no nosso estúdio o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadre. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Nós que agradecemos. É um prazer estar com você aqui. Patrícia Chiosi, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Luli, mais uma vez por ter me convidado. E Bruno Carraro. Obrigado e espero que a gente consiga colaborar e trazer bastante conhecimento aí de tecnologia no agro para quem está acompanhando. E quem também está aqui com a gente é o Paulo Junqueira, presidente do Sindicato das Usinas de Ribeirão Preto, produtor rural e advogado. Oi, Paulo. Luli, bom dia. Prazer estar com vocês, viu? Eu falo alguma coisa a meu respeito agora ou depois? Não, pode falar, vamos falar. Já pode se apresentar. Você já disse, né? Eu presido o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, aqui na região, né? A nossa base territorial são 7 municípios. Também presido a Associação Rural de Ribeirão Preto e a Asovale. A Asovale é membro da Orplana, né? Então, a principal atividade é a cultura da cana-de-açúcar. Mas nós estamos aí no Paraná também em produção de grãos, né? Em São Miguel do Iguaçu, em Santa Terezinha, na região aqui sudeste, na região de Ribeirão Preto, e estamos também no Nordeste, no Piauí. Então, basicamente, Luli, a produção de cana-de-açúcar, a minha principal atividade, mas a família também está aí em produção de grãos, né? De soja e milho, numa escala menor de amendoim. Era isso. Seja Obrigado, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado, um abraço para os participantes. Ricardo Sodré. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Luli. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês aqui nesse sabadão. Eu sou fundador da FieldPro. A FieldPro é uma empresa de inteligência climática. Nós somos hoje a empresa privada que tem maior monitoramento na área rural do Brasil. A empresa foi lançada em 2018, quando eu voltei do Canadá. Eu fiz empresas no Canadá e nos Estados Unidos. E a gente criou a empresa, e eu lembro que você foi um dos primeiros, ou a primeira pessoa a me entrevistar lá quando eu estava fazendo a solução, né? Então é muito bom estar de volta aqui falando com vocês e contando um pouco dos nossos desafios aí no clima, né, que não são poucos, e como é que a gente está fazendo para enfrentá-los. Obrigada, Ri, obrigada por estar aqui com a gente. E o Fábio Torres, que é gerente de negócios da Jacto. Oi, Fábio, bem-vindo. Bom dia, Luli. Bom dia a todos os ouvintes, aos colegas aqui. Meu nome é Fábio Torres, eu sou engenheiro agrônomo, estou na Jacto há 31 anos, onde eu cuido atualmente de uma divisão da Jacto, que é a Jacto Next, que cuida de agricultura digital. Eu sou também fundador da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, com outros colegas. Eu organizo o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, né, com esse time aí da associação. E também fui consultor do Ministério da Agricultura em Agricultura de Precisão, na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Então, eu estou envolvido aí com tecnologia já há algum tempo. Muito bem-vindo, Fábio. Bom, gente, vamos começar aqui nosso segundo podcast especial do agronegócio. E eu vou começar com uma pergunta para você mesmo, Fábio. Na sua opinião, quais os setores do agro que a gente consegue implementar essa tecnologia 4.0? Para mim, Luli, na agricultura como um todo, tá? Desde o grande produtor até o pequeno produtor, né? Que a gente chama de agricultura 4.0 ou agricultura digital, são ferramentas para que você possa saber em tempo real o que está acontecendo na sua propriedade, né? Ou você, à distância, ter as informações do que está acontecendo, né? Coletando informação, recebendo, compartilhando, para tomar decisão mais rápido. Hoje, né, nós temos na Jacto, por exemplo, pulverizadores costais com telemetria.
tá? Então, um pequeno produtor, ele pode estar trabalhando lá no campo e enviando em tempo real para o escritório as informações do seu trabalho com um pulverizador costal pequenininho de 20 litros. Então é uma tecnologia que vai chegar para todo agricultor, para toda a agricultura. Paulo, no setor das usinas, como é que você vê essa questão de tecnologia? Cada vez mais elas auxiliam no dia a dia do produtor rural? Sem dúvida, Luli. Essas ferramentas digitais, elas somam de uma forma nos equipamentos, nas aplicações, nas análises. A gente, na cana-de-açúcar, a gente faz os projetos para plantio, a gente utiliza a agricultura de precisão nas análises do solo, na aplicação dos insumos todos, gesso, calcário, fósforo, enfim. Eu acho que isso só vem a somar. Existe uma certa dificuldade de mão de obra, ainda, na minha opinião. Eu penso ainda também que tem um pouco desse tradicionalismo, ele vai dificultar um pouco esse pulo direto para essa agricultura, porque muita gente ainda vem com a história de que é o olho do dono que engorda a boiada, né? Mas o avanço e a colaboração é total, fantástico. Que maravilha. E eu aqui no estúdio, né, direto na minha frente aqui, o Marcelo Eucader, presidente da Sociedade Rural do Paraná. Marcelo tem feito um trabalho muito importante com relação à tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia, não só em Londrina, como Paraná como todo. Conta para nós um pouquinho desse trabalho, Marcelo, por favor. Luli, a Sociedade Rural do Paraná está intrinsecamente ligada à sociedade rural, o desenvolvimento de tecnologia, de inovação, e viabilizar isso tudo para o pequeno e para o médio produtor. O grande produtor, às vezes, tem um pouco mais de facilidade de ter acesso a essas tecnologias. Nós estamos agora com um estudo com o governo do Estado, existem colégios agrícolas. Nós estamos montando o primeiro colégio tecnológico agrícola, tá? Para manutenção de drones, de máquinas. A nossa preocupação é essa, é viabilizar e tornar fácil. Até o Paulo falou em relação a pessoal tem um pouco de restrição, de limitação. Não é um bicho de 7 cabeças. E a gente tem que trabalhar com isso, porque se aumenta a produtividade, aumenta a rentabilidade, diminui custos. O defensivo agrícola hoje é muito caro para a gente ficar jogando à mercê de qualquer situação. Hoje nós temos, eu digo o seguinte, que antigamente a gente tinha, a maior tecnologia que a gente tinha no campo era o pluviômetro. Você sabia que chovia. Hoje você tem mini centrais meteorológicas que você controla a umidade, você sabe a melhor hora que você for aplicar o defensivo, qual tipo de bico que você pode usar para aplicar esse defensivo. Então, a preocupação nossa, já há bastante tempo, é isso, é trazer a tecnologia para o produtor, para viabilizar ainda mais a produção. Juntando com o que você está falando, Marcelo, realmente é o trabalho do Ricardo, né? Ele tem um trabalho bem importante com relação à climatização, tecnologia. Conta para nós um pouquinho, Ri, do seu trabalho que tanto ajuda o dia a dia do produtor rural, né, como um todo. Nós desenvolvemos um produto que é um produto que a gente chama plug and play, né? Que é o produtor, ele pode instalar ele mesmo. A gente localiza a distância onde ele instala e quando ele instala ele consegue monitorar toda a área da lavoura em 1.000 hectares, né? Toda a área referente ao clima e ao solo. O que a gente faz agora, a evolução desse produto, o que a gente está fazendo é analisar o risco, né? Desde quando ele vai colocar a semente até ele colher, a gente analisa o risco climático que ele está correndo. Desde quando ele compra uma genética, a gente analisa o gap climático daquela genética, que muitas vezes ele acha que vai dar 100 sacas por hectare, mas você tem um gap climático ali que você não vai ter 100 sacas, você vai ter 80 sacas, né? Então, o que a gente faz foi criar um produto escalável, né? Porque a gente tem um parque tecnológico de monitoramento climático muito pequeno no país, né? Principalmente nas áreas rurais. Hoje a FieldPro já é a maior empresa que monitora áreas rurais, né? Então a gente fez isso criando um produto que não tem manutenção, não tem calibração no produto, não tem atualização, tudo à distância, né? Então isso faz com que a gente crie escala. Criando escala, a gente vai ter mais pontos de coleta de dados, consequentemente a gente vai ter mais precisão no monitoramento. Só complementando, a gente também tem um modelo meteorológico, né? Que nós rodamos isso até na Islândia, porque é um lugar que é mais barato para rodar o modelo,
e a gente dá com precisão a previsão climática, né, previsão do tempo, com 3 km de resolução, quando hoje a pública tem 100 km de resolução, e a gente sabe que com a mudança climática está tudo muito mais concentrado, muito mais localizado, né? Então a gente fala para o produtor o que está acontecendo na fazenda dele, o que vai acontecer, e isso com a precisão de horas, né? E quanto vai chover e que hora vai chover. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalhou muito nesse tempo desde a criação da empresa, para que a gente traga essa precisão. Eu lembro sempre que a gente vende um produto, que o produtor pode pensar que ele abre o celular e tem de graça ali a previsão do tempo. Então, nós precisamos agregar muito valor nisso quando a gente fala em precisão, porque a gente está concorrendo com um produto gratuito que ele tem no celular, né? Maravilha, Ri. E realmente, quando a gente fala em precisão, a gente fala em Jacto, né, Fábio? Conta para nós o que tem aí de novidade no mercado da Jacto. Eu acho que, assim, queria dar um exemplo primeiro, né, assim, para ficar claro, muitas vezes, aí para o ouvinte, o que é a agricultura digital. Então, hoje a gente vê muito produtor expandindo, indo para regiões mais distantes. Então, ele acaba tendo uma propriedade aqui, uma 100 quilômetros, uma 500 quilômetros. Então, a ideia da agricultura digital é ele poder, do escritório, né, ou da sua casa, saber o que está acontecendo em qualquer uma das propriedades. Então, é ver, por exemplo, o aí de colheita no momento depois de plantar, né, agora em fevereiro. Então, ele poderia ver a colheita em tempo real, né? Ele olhar aqui no computador, no tablet, no celular, e ver as máquinas, né? Saber que estão colhendo, o quanto estão colhendo, né? E aí ele pode ver uma outra propriedade dele e ver que não tem nenhum equipamento trabalhando. Ele entra na estação meteorológica, né? O Ricardo falou disso agora. Ele entra na estação daquela propriedade lá e vê que está chovendo. Então, é por isso que não tem máquina trabalhando. Ou seja, a ideia é que o produtor veja em tempo real tudo o que está acontecendo e vá recebendo informações. Ele pode saber, por exemplo, que os equipamentos estão plantando corretamente ou estão plantando numa velocidade inadequada, numa população de semente errada, e aí ele pode, na hora, parar a operação, ligar lá para o operador. Então, a ideia é você ver à distância tudo o que está acontecendo e poder agir mais rápido, decidir mais rápido, com mais informações, né? Eu não me lembro se foi o Paulo aí ou o Marcelo que falou, né, que é o olho do dono, né? Realmente tem ainda muito isso, é o olho do dono que engorda o gado, é que agora o olho do dono vai ver mais longe, ele vai ver a distância. Então, essa que é a ideia da agricultura digital, tá? Então, essa é uma área que a gente está entrando, a gente tem um portal que permite linkar todas as coisas dentro da fazenda. Temos desenvolvido, por exemplo, armadilhas de pragas inteligentes, né? Que são essas armadilhas? Eu coloco armadilhas na lavoura com feromônio, né? Isso já existe, isso é normal, só que as nossas tiram foto, identificam os insetos, contam e mandam para o escritório. Então, eu não preciso mais estar o tempo inteiro na lavoura, batendo pano, monitorando. Eu consigo, aqui da minha casa, saber se eu tenho infestação em algum talhão, em qual talhão, e se já é a hora de pulverizar. Enfim, a Jacto tem trabalhado bastante nisso, e a gente tem trabalhado também em outro assunto aqui, que são veículos autônomos, tá? Mas eu vou deixar esse assunto para depois, mas falar assim que a digitalização do campo vem com muita força, não é só para o grande produtor, é para qualquer produtor, e é um processo, assim, irreversível que vai ajudar muito a agricultura brasileira a crescer ainda mais. Entrando nesse gancho, Fábio, do pequeno, do médio produtor, dessa inserção em todas as propriedades, em todos os segmentos do agro. A gente sabe que muitas vezes o pequeno produtor que nos acompanha, a gente tem um público aí diverso, e muitas vezes ele tem um certo preconceito de inserir essa automação na sua propriedade, justamente porque é um pequeno produtor e muitas vezes ele acredita que o custo é muito alto e não supera o retorno. Existe aí uma expectativa de retorno imediato, prévio? Como que funciona essa inserção? Você, de alguma forma, até o Ricardo, se ele quiser falar, por experiência também, conseguiu em algum momento ver essa resistência com esse produtor em algumas circunstâncias? Primeiro para o Fábio.
Tá. Assim, todo o desenvolvimento de tecnologia, né, o celular, o notebook, uma televisão, ela chega num preço, né, o que tem mais recursos chega num preço elevado, depois isso vai barateando e vira commodity, né, vira uma coisa comum. A mesma coisa acontece com toda a tecnologia que a gente vê na agricultura. Antigamente, né, um piloto automático para um pulverizador, para um trator, era uma coisa muito cara e poucos tinham. Hoje não existe mais pulverizador ou trator sem piloto automático. A tecnologia ela vai barateando, né, cabe aos fabricantes, né, como nós aqui da Jato, quando a gente lança um negócio, que muitas vezes chega num valor alto, a gente ir trabalhando para nacionalizar componentes, para fabricar numa escala maior, para tornar mais acessível ao grande mercado, né? Então, um trabalho do fabricante é ir barateando e fazendo com que a tecnologia chegue para todos, né? Como eu mencionei, hoje a gente tem um pulverizador costal com Bluetooth que pareia com o celular e manda as informações da pulverização pelo celular, né? Você já tem seu celular ali, o celular tem um GPS, então a gente precisa buscar formas de viabilizar também para o médio, para o pequeno produtor. E isso aí só escala, né? Todo avanço tecnológico escala se trouxer resultado e se for fácil de utilizar, né? Então, cabe a nós aí mostrar que traz resultado e fazer com que o produtor não tenha dificuldade alguma de utilizar. Aí sim chega para todo mundo. Queria até fazer uma intervenção. Perdão, Ricardo. Desculpa, Lu. Complementando o que o Fábio falou, o produtor ele tem que ver um valor agregado, né? No nosso negócio, né, a gente tenta fazer com que ele opere a solução climática sem precisar de mais ninguém, né? E isso atende o pequeno e o médio produtor, né? A gente tem produtores médios e grandes, né? Mas o que a gente vê é que tem que ter um trabalho de aculturamento, né? Da aculturação do produtor, né? Para o benefício de ele fazer, baseado em dados, né? Um manejo, que isso vai fazer com que ele otimize o uso de insumos, preserve o meio ambiente e tenha conhecimento da área, e um conhecimento somado safra por safra, né? Hoje, a gente tem que tirar um pouco da mentalidade do produtor, pensar no curto prazo, só naquela safra, naquela primeira safra, né? E pensar que todo dado ele é cumulativo e isso vai ajudar cada vez mais a gerar uma otimização, uma eficiência na área. Então, é isso que a gente pensa, né? Mas o nosso produto, e eu vou em linha do Fábio, ele tem que caber no bolso do produtor, por isso que ele tem inovações que ele barateou o produto, né? E ele tem que ser fácil de usar e fácil de mostrar o valor, né, muito rapidamente para que o produtor continue usando. Então, é isso que a gente trabalha todo dia na Field Pro para fazer isso, né? Era isso que eu ia falar, né? Essa questão cultural mesmo. E eu acho que a Sociedade Rural do Paraná tem feito muito bem isso, né? De trazer os benefícios da tecnologia. Até, não sei, há um tempo atrás, quando a gente falava em tecnologia para o campo, a gente só pensava em pesquisa, que é extremamente importante. A gente não consegue imaginar aquela pesquisa agropecuária, Embrapa, o antigo IAPAR, agora IDR, voltado para a produtividade, para a sustentabilidade. Mas, hoje em dia, a gente inserindo o software, a máquina, toda essa automação. Parabéns para a Sociedade Rural do Paraná, porque vocês estão criando uma nova cultura para as novas gerações entenderem que, como foi falado até no outro podcast, o meio rural é uma empresa a céu aberto. Então, acho que justamente por conta disso é que se depende ainda mais da tecnologia. É um ambiente menos controlado, né, Marcelo? Me corrija. Mas imagino que é muito necessário o uso da tecnologia, até por conta dessas intempéries a que vocês estão mais sujeitos, né? Não, sem dúvida, Patrícia, a nossa preocupação maior é isso, é viabilizar, inclusive, porque o novo assusta. Não adianta você, às vezes, ter acesso à tecnologia e não saber usá-la. Então, a gente o encontro desse colégio tecnológico agrícola é isso, é treinar o filho do pequeno produtor, do médio produtor, para que saiba operar tudo isso. Porque eu digo o seguinte, eu acho mais importante o homem ser bem informado, né, do que inteligente.
O inteligente vai aproveitar melhor a informação. Mas é muito importante isso, é você viabilizar o uso da tecnologia. Né? Você tornar fácil para a pessoa que esteja preparada para usar. Porque você hoje abre uma pessoa, aquele que ainda vê o boi engordando com os olhos, ele vai ver um monte de número, um monte de gráficos e... Pô, bacana, e daí? Então, a preocupação da Rural é isso. Inclusive, uma outra coisa muito importante, você falou de ciência, de desenvolvimento, de pesquisa. O Brasil, em 30 anos, aumentou em 103% a área plantada, sem desmatar, com sustentabilidade, de acordo com tudo que tem que ser feito corretamente. E a produtividade aumentou mais de 400%. Então, você veja o que é a ciência, o que é a tecnologia, o que está trazendo para o Brasil, que a gente realmente... Eu sempre ouvia, quando pequeno, que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Verdade, é produzir... O Brasil está produzindo no mesmo espaço muito mais. E, aliás, eu me arrisco a te dizer aqui que a gente vai triplicar a nossa capacidade no mesmo espaço que a gente tem nos próximos anos, sem desmatar um pé de árvore. Uhum. Então, é fantástico o que a tecnologia trouxe para contribuir nesses termos. E, Paulo, eu queria saber de você, né? Como que a tecnologia mudou aí tua vida em Ribeirão Preto, nas usinas, com relação ao plantio de cana-de-açúcar? Conta um pouquinho para nós. Eu queria, Luli, antes até de responder o seu questionamento, mencionar, você falou em área, em produção, eu estava dando uma olhada aqui, me lembrando aqui do seu Nonô Pereira, paranaense aí da região de Ponta Grossa, que introduziu praticamente um dos precursores do plantio direto no nosso país, né? Isso não deixa de ser também foi uma tecnologia que praticamente no Paraná dobrou. Porque a gente não pode nem falar mais de safrinha, né? Na realidade, nós estamos falando de primeira safra e de segunda safra. Foi um advento maravilhoso trazido aí pelo senhor Nonô, que nos deixou aí há pouco mais de 10 anos. Na cana-de-açúcar, Luli, a gente aqui, desde o preparo do solo ao plantio, até a colheita, porque nós fazemos tudo aqui na fazenda, né? Nós fazemos o plantio, hoje o corte, o transbordo e o transporte, né? Que a gente chama de CTT. E pela primeira vez agora, na entrega na balança da cana-de-açúcar, a fila vai ser digital. E por conta disso eu queria até falar de 3 problemas que a gente tem aí, não sei se as pessoas gostariam até de discutir. Um deles nós tivemos até aqui nessa entrevista nossa, né? Eu vejo como problema o tradicionalismo, a capacitação técnica. E num estado como a gente preparado aqui, nós tivemos um problema de internet. As áreas de sombra, para que isso seja, sem dúvida alguma, aplicado de maneira... No estado de São Paulo, nós temos área de sombra. Uma coisa inconcebível. Ou seja, a gente tem todo o equipamento, toda a estrutura, e de repente não funciona por conta de internet, né? Quero crer que a banda larga, o 5G, vão chegar aí com força, né? Se Deus quiser... Vou tentar me manter aqui nas 4 linhas, né? Eu acho que tudo vinha caminhando muito bem e, infelizmente, hoje a gente tem que ouvir alguém do governo, por exemplo, falar mal da agricultura fora do país. Quer dizer, isso traz um retrocesso absurdo. Eu acho que todos nós, tá? Da produção aos equipamentos, as empresas de tecnologia que estão envolvidas com o agro, eu me incluo, eu vou estar me autoavaliando, mas eu acho que nós somos heróis. A gente enfrenta aí todo tipo de problema para poder levar comida barata. Hoje a comida é barata na boca do brasileiro e praticamente do mundo, né? Nós estamos alimentando aí mais de 1 bilhão de pessoas com a ajuda da tecnologia. Então, Luli, a gente aqui, eu aplico, pratico, tenho um pouco de dificuldade ainda, né? Mas é óbvio que a saída e o futuro é a aplicação da 4.0 e depois aí da robotização, etc. Né? Vamos estar na AgriShow aqui agora no dia 1º de maio, do dia 1º ao dia 5, e procurando... sou suspeito para falar dos equipamentos ali da Jacto, que há mais de 3 décadas eu tenho os equipamentos voltados aí para a pulverização, que são os melhores do mercado. Basicamente é isso, Lu. Mas realmente eu concordo com você, Paulo, porque realmente uma grande dificuldade que nós, produtores rurais, né, se eu me incluo também, a parte de apresentadora, mas realmente é a dificuldade que a gente tem com o básico, que é a internet no campo. É uma coisa assim, surreal.
A gente tá falando de tecnologias ultra, só que a gente não tem o básico. E é inconcebível mesmo, no século XX, XXI, a gente ter realmente essa dificuldade, né? Que a gente calha na fazenda e não tem internet, Bruno. É uma coisa realmente que a gente torce para que um dia a gente consiga um mega satélite que possa todo mundo chegar com acesso à internet. Ô, Luli, eu vou dizer que não é só no rural, tá? Eu já Depois vou complementar aqui que a área urbana, infelizmente, ainda sofre com isso e estamos na era 5G, né? A implementação dessa era. E aí eu até queria questionar tanto o Ricardo quanto o Fábio novamente essa implementação do 5G, Luli. Será que ela veio para sanar realmente esse problema? É a expectativa de todos, né? E será que ela vai chegar até o campo? É uma dúvida que a gente tem que, até aqui no meio urbano, a gente ainda não viu isso acontecer, né? Deixa eu só citar um exemplo em relação à internet, que você falou de urbano. A semana que vem começa a nossa exposição. Nós temos 2 torres de celulares do lado do parque. Assim, você olha da minha sala na diretoria, eu vejo uma das torres. Esse ano nós estamos implementando dentro do parque uma internet nossa. Nós só fizemos, eles chamam de iluminar o parque com fibra ótica, para não ter mais esse problema durante a exposição. 60, 80 mil pessoas por dia no parque. Todos têm acesso hoje ao smartphone. Então, como é que nós resolvemos isso? Nós tivemos que fazer, a Sociedade Rural do Paraná teve que fazer essa operação para fornecer investimento alto, para fazer e para fornecer. Nós saímos de 5, 6 leilões virtuais para 17 leilões virtuais. Por quê? Vai ser uma internet robusta, né? O pessoal, os técnicos fizeram uma comparação para a gente, assim, seriam 20 mil pessoas ao mesmo tempo vendo um filme 4K. Nossa, né? É muita gente. Então, mesmo. A gente precisa realmente, vamos fazer algumas ações dentro da exposição esse ano, bastante interessantes em relação, para mostrar isso, que é viável, mas você precisa do investimento, mas ele é necessário. Pode se tornar um case até, né, Marcelo? Porque a gente tem problema até de transmissão ao vivo do estádio do café, por exemplo, quando você tem muitos torcedores ao mesmo tempo postando e aí quanto mais gente usando, né, pior. Então, você criando toda a estrutura própria ali e deixar, né, porque vai ser uma divulgação importante também, as pessoas que estão visitando o parque poder fazer os seus posts ali e poder divulgar, eu imagino que você vai se tornar um case para o Brasil. Nós estamos, inclusive, existem 2 ações que nós vamos fazer, eu vou guardar de segredo. Pode contar. Pode contar aqui. Até nós vamos tentar entrar uma das ações no Guinness, porque é uma coisa que nunca foi feita, já foi feita, mas em pequena proporção. Então, durante a exposição, a Luli, você está sempre com a gente lá, você vai acompanhar. Depois em off eu falo para você. Eu vou contar para todo mundo aqui no podcast. A Patrícia é curiosa e o Bruno. A Patrícia é curiosa aqui, Ozzy. Ricardo, conta para nós uma coisa. O Ricardo tem ele é uma sonda meteorológica que ele enfinca na Terra, né, Rimi? Me corrija se eu estiver errada. E dali ele transmite os dados, tudo. E quando não funciona a internet, como é que você driblou essa questão da internet no campo? O que a gente enfrenta, né, nós temos o maior monitoramento hoje no estado do Mato Grosso, né, mais de 300 produtos no campo, mais de 600 no Brasil, né. Hoje, nós enfrentamos assim, um Wi-Fi do produtor que ele tem baixa conectividade, muitas vezes no final de semana ele passa a senha para várias pessoas, daí cai, ainda o sinal fica mais fraco, então a gente trabalhou para pôr uma antena no produto que melhora a conexão no Wi-Fi. A gente vê também que o futuro para a gente, né, foi a parceria que nós firmamos com a SpaceX. Então, nós temos hoje um produto que ele põe uma antena de satélite bem pequena, portátil, né, e cada produto transmite o dado, né, para sanar, são 25 vezes por dia que o satélite passa. Nós investimos num chip multioperadora, então a gente tenta tirar proveito de qualquer conectividade que tem na área, né? Então ele pega qualquer sinal, e nosso produto é um produto que manda dados de baixa intensidade, então diferente de telemetria, de máquina, ele manda o dado é baixa intensidade, então eu consigo tirar o dado, né? O dado daí é processado na nuvem, né? Entra no modelo meteorológico e devolve daí para o celular, para o computador. Não tem processamento no produto, né? Então faz com que fique um pouco mais fácil.
mas eu acredito que, no meu ponto de vista, 5G no campo é uma coisa muito distante, né? A gente vê que o 4G já é distante, né? A gente encontra bastante 3G ainda e 2G, e nós vemos que está crescendo muito internet, redes privadas, né? Onde os grandes produtores colocam antenas para eles mesmos monitorar as máquinas, os nossos produtos e trabalhar com redes privadas, né? Que é uma alternativa, mas isso está ao alcance mais só dos grandes produtores, colocar uma antena lá na fazenda. É um pouco isso. A gente colocou uma antena para poder ver se a gente conseguia resolver nossos próprios problemas, né? Vamos dizer assim. Bom, gente, para a gente finalizar, que a gente está terminando o nosso tempo aqui, eu queria que vocês dessem uma palavrinha assim, como que você, Fábio, Paulo, Ricardo, Marcelo, Patrícia e Bruno, vê o futuro do agronegócio em termos de tecnologia. Eu vou começar com você, Fábio. Sim, eu sou muito otimista, né? Até porque a agricultura brasileira mostra isso, né? Assim, falando em agricultura digital, né? Você imagina se eu perguntar para o produtor, quanto você colheu esse ano? Ele fala lá, sei lá, 60 sacas. E o ano passado, 55. E o outro ano, 58. Se eu perguntar quanto você colheu por talhão, ele já não sabe, né? Então, assim, com a agricultura digital, você passa a ter todo o campo digitalizado, você passa a ter informação de todas as áreas. Então, você começa a saber qual talhão eu posso investir mais, qual talhão eu não devo investir, qual talhão eu devo fazer agricultura convencional, qual talhão eu devo fazer agricultura digital, agricultura de precisão. Enfim, a gente vai crescer muito em produtividade tendo informações detalhadas, né? Então, isso é um caminho sem volta. Quando a gente vai num evento como o Show Rural, né, em Cascavel, né, que a Copavel organiza, Dilvo Groli, e você vê 390 mil produtores indo buscar as novidades, a gente fica muito otimista. Eu vejo hoje o filho do produtor, né, o pai vai ver o trator, o filho vai na área de agricultura digital, que é uma coisa que ele gosta. Então, vai ter um avanço aí com a chegada da nova geração no campo, vai ter um avanço tecnológico muito grande, né? Então, não tenho dúvida que a gente vai crescer como produtor agrícola cada vez mais, né, o Brasil. E falando em agricultura digital, assim, para finalizar, tem dois grandes entraves, né? O primeiro é a conectividade, acho que o Ricardo falou um pouquinho aí. Então, a SpaceX, né? Aí a turma aí do Elon Musk está criando uma internet global, tem as redes privativas. Aonde tem uma carência no campo, a indústria chega, né, e vai criar soluções. Eu não tenho dúvida que conectividade em 2, 3, 4 anos vai ser resolvido. A outra carência é mão de obra, né? Eu acho, não me lembro se foi o Paulo, alguém aí já mencionou isso. Nós, na Jato, a gente tem 2 faculdades gratuitas, uma de agricultura de precisão, que formou 850 pessoas até agora, e outra de Big Data, para a agricultura, que já formou cerca de 100 profissionais. Então, assim, estamos trabalhando para ter cada vez mais gente capacitada no campo, mas essa geração nova que vai chegando aí, o filho do produtor, já vem com toda a vontade de usar a tecnologia. Então, assim, eu sou bastante otimista, eu vejo um crescimento enorme da agricultura brasileira em curto período de tempo. Maravilha. Paulo, quem que é o futuro aí da geração? É seu filho? Tô vendo... Luli, pode repetir, por favor? Tô vendo que tem uma geração futura aí do seu lado. Perfeito. O nosso engenheiro agrônomo aqui, nosso universitário, porque a minha formação, né, eu sou advogado. Eu sou um agrônomo frustrado, mas um agricultor de nascença, né? Nasci agricultor, sou agricultor e vou morrer, sem dúvida alguma, produtor rural. Tenho orgulho da nossa classe. Verdade. Futuro, cada vez mais, sem dúvida alguma, nós temos que procurar essa capacitação. É óbvio que isso traz uma otimização da nossa produção, redução total de desperdício, e isso é óbvio, nós vamos produzir com enorme sustentabilidade. Nosso país é, sem dúvida alguma, o maior país do mundo aí em terra arável. A nossa capacidade de aumento de produção,
de dobrar a nossa produção e de continuar alimentando o mundo é total. Eu tenho crença absoluta no brasileiro, no produtor. Tenho certeza que nós vamos trazer um resultado excepcional para o nosso país, continuando e buscando cada vez mais aí essa tecnologia e essa agricultura digitalizada. É isso. O produtor rural, além de patriota, né, Paulo, ele é realmente um cara trabalhador que... O brasileiro é um cara trabalhador que a gente nunca vê por aí tão fácil. E para complementar isso daí, conta para nós o que você vê aí pelo futuro aí do futuro da tecnologia, na sua visão aí, com relação ao agro. A gente vê o Brasil como realmente um líder, né? O produtor rural mostrando muita liderança em produtividade, só que hoje a gente tem uma coisa que chegou para ficar, que é a mudança climática, né? Esse é um ponto que os históricos climáticos não ajudam mais o produtor a entender o que vai acontecer, né? Você tem que ter novas maneiras, você tem que ter mais dados, você tem que ter uma análise microclimática, você tem que entender o que está acontecendo, porque isso veio para ficar, né? E o Brasil, como líder, também ele tem que liderar esse entendimento do clima, né? E a gente está ao lado do produtor, trazendo uma nova concepção, né, de inteligência climática para ajudar o produtor a enfrentar esses novos tempos, né? Com tudo que ele tem de bom, com tudo que ele sabe fazer. A gente quer estar ao lado do produtor, não quer ensinar o produtor, mas só quer ajudar o produtor a entender o clima de uma maneira hoje totalmente nova e inesperada pelo que está acontecendo na mudança climática. A gente tem muita fé que ao lado do produtor a gente vai fazer com que o Brasil também lidere essa inteligência de mudança climática do mundo. Paulo, você queria complementar alguma coisa? Eu quero rapidamente acrescentar alguma coisa em relação ao Ricardo, porque nós temos a área aí do Paraná, melhor solo, melhor ambiente de produção do mundo. Então aí o pé vermelho, mas coração verde e amarelo, né, aí no Paraná. E estamos no Piauí, ambiente de produção. Então aí nós temos um ambiente de produção A1, foi a nossa menor produção por conta da seca. E nós estamos lá no Piauí, com ambiente de produção, eu vou ser bonzinho lá com o Piauí, ambiente de produção C, e nós estamos em colheita lá, colhendo 40% a mais do que... E tem tudo a ver com o clima. Só queria deixar esse acréscimo aí, sem dúvida alguma, que essas estações são de suma importância para a gente poder traçar a estratégia de plantio, tanto da safra, primeira safra, quanto da segunda safra. Com certeza. E na sua visão, Marcelo, conta pra gente. Primeiro, só complementar. Eu digo sempre que o melhor ministro da agricultura é São Pedro. Então, o Ricardo hoje está fazendo essa ligação com ele para a gente, que vem a informação. É muito importante. Sociedade rural, enquanto tecnologia, a gente pensa nisso. Inclusive, nós vamos ter agora no Parque de Exposições o pavilhão internacional, que você conhece bem, dedicado inteiro à tecnologia. Vai ser uma Smart Farm, onde o que existe mais moderno hoje no Brasil e no mundo também vai estar lá à disposição do produtor para a gente discutir. Para você ter uma ideia, nós temos 2 auditórios lá dentro. Não tem mais data para cursos, para palestras dentro da exposição. Então, é aquilo, você tem que trabalhar. É impossível hoje você viver a agricultura sem a tecnologia. Que a tendência, normalmente, a pessoa... Um outro caso que a gente está usando muito esse ano, um tema, que é a sucessão familiar, o que acontece? O filho vem para a cidade, o pai, normalmente, quer descansar, quer pendurar as botas, né? O que acontece? Acaba arrendando ou vendendo a propriedade para outro. Então, nós temos que entrar nesse circuito e fazer isso, viabilizar com tecnologia, viabilizar para o pequeno e para o médio essa tecnologia, porque vai manter o homem no campo, né? Então, eu sou extremamente otimista, sempre vejo o copo meio cheio, né? E a gente acredita que a gente tem que dar um pouquinho do nosso tempo, dedicar um pouco mais ao nosso país, e que você vê que ele volta, o retorno, esse patriotismo que a gente tem visto no país, que eu nunca vi uma coisa igual. Então, vamos acreditar no país, vamos investir em ideias, em pessoas, e tocar a vida, né? Eu vou dar minha visão como jornalista, né? Porque vocês são os técnicos e grandes entendedores, mas acho que um pouco de tudo que foi falado. Acho que
sustentabilidade é uma busca hoje e acho que isso tem sido feito com muito êxito. O auxílio que toda tecnologia pode trazer para o campo, eu acho que o produtor tem entendido isso a cada momento. Eu acredito também um pouco de insegurança jurídica e valorização desse meio. A gente viu aí na pandemia o quanto que o agro sustentou o nosso país, então é um grande exemplo assim, do que dessa força que ainda é, né? E acho que isso que o Marcelo falou, conseguir segurar essas novas gerações no campo, acho que talvez seja um dos desafios aí, né, de ver realmente o agro, né, o meio rural como uma empresa e que os filhos dos produtores e netos, que eles venham, né, com a formação, né, que nem a gente viu aí, a gente vê muito isso, né, o produtor rural de antigamente levou os filhos para a cidade para estudar, fazer agronomia, fazer veterinária e muitas vezes eles não voltam. Então que eles voltem e que eles ainda façam com que o campo nos dê muito orgulho aí como brasileiros. Bom, o que eu vejo é assim, a sucessão que a gente tem visto de recordes de safra, ano a ano, ela vem do resultado da automação, né? Dessa tecnologia que está sendo implementada. E essa nova geração que está levando isso para o campo, ela vem com muita força. Inclusive, a gente comentava aqui há pouco de diversos setores que estão empenhando recursos para promover aí hackathons, né, e promover eventos que formam esses profissionais. Então, acho que a palavra é mão de obra qualificada, inserir essa tecnologia e já avançou muito, né? Até algo que a gente não comentou e não debateu aqui, que é promover tecnologia que possa permitir que as perdas do escoamento da safra elas se reduzam também, que tem também esse gargalo aí que é bastante significativo e que a gente vê pouca tecnologia talvez sendo empenhada nesse setor. Inclusive, isso vai ser uma próxima pauta do próximo podcast. Luli, só rapidinho falar que o Bruno, complementar o que o Bruno falou em relação aos jovens. Nós tivemos agora uma semana atrás o Deaton lá dentro da sociedade rural. Foram 200 jovens, 3 dias, discutindo e desenvolvendo novas tecnologias para o agro. Nós temos o Agrobit em novembro também, que é uma outra ação da sociedade rural, só com tecnologia para o agro. Então, a importância para a gente tem que ter isso em pauta sempre, divulgar, discutir, porque realmente não é o futuro, é o presente hoje. Com certeza, gente, chegou ao nosso fim, o nosso segundo podcast aqui. Mulheres no Agro, mas não são tantas mulheres assim com a gente hoje, né? E as que estão são muito competentes. Obrigada, né, Fábio? Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer Fábio, Paulo Junqueira, Ricardo Sodré, Marcelo Eucadre, Patrícia Chiosi, Bruno Carraro, Luli Barbeiro e eu, por estar aqui nessa segunda live do podcast fantástico aqui, Mulheres no Agro. E vocês que estão com a gente, continuem que na próxima edição tem muito mais. Até a próxima. Tchau. Os novos tempos vêm para todos e também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra.